Olá pessoal da Loteca, tudo bem? A gente está com um pouquinho de atraso, mas em compensação a gente está trazendo mais informações na nossa análise do concurso da Loteca 772, que se realizará nos dias 21 e 22 de 10 de 2017. E aí a gente vai mostrar informações aqui de cada time, palpites e muitas informações para que você aumente suas chances no seu jogo. E a gente dá um palpite, mas além do palpite, a gente deixa as informações para que você possa fazer sua própria avaliação e fazer o seu próprio palpite, ou melhorar esse palpite que a gente coloca aqui, alterado, se for o caso. Aqui a gente mostra a distribuição dos grupos, dos times, uns 14 jogos, e só tem jogos da Série A e da Série B e mais um jogo da Série C, que é a final da Série C, que nós vamos falar sobre todos eles mais adiante. Aí está as datas, os horários e a rodada em cada um está acontecendo. Claro que na Série A ainda tem um jogo nesse meio de semana, que vocês têm que levar em consideração. Começa agora na quarta-feira, tem uma rodada ainda para ser considerada, então eu aconselho que vocês, além dessa análise que a gente está fazendo aqui, vocês dão uma observada no que aconteceu nessa rodada de meio de semana, para ver o que vocês podem eventualmente alterar em termos de palpite a partir do que ocorrer nessa rodada do meio de semana. Aqui a gente mostra, como sempre, as legendas que aparecem adiante, né, nesse vídeo aqui, para que vocês possam entender o desempenho dos times, vitória, empate, derrota, o desempenho dentro de casa, fora de casa. Então é importante, quem já acompanha o canal já sabe o que isso significa, mas quem está entrando agora, não deixe de usar essa legenda lá na frente, você vai precisar dela para fazer análise, para entender o que está escrito aí em cada análise que a gente faz dos clubes. Aqui a gente também mostra a classificação da Série A, que a gente começa a análise pela Série A, né? Primeiro analisa a Série A, depois analisa a Série B e a Série C. E aqui a gente mostra o número de pontos de cada clube, o número de jogos realizados, que é a rodada, o número de vitórias e o saldo de gol. Isso aqui para poder vocês entenderem aí, como é o caso aqui de Grêmio e Santos, que estão empatados em número de pontos, mas o Grêmio está na frente por conta do número de vitórias. Do mesmo modo, se você olhar do lado de cá, como São Paulo e Sport estão empatados em pontos e estão empatados também em número de vitórias. E o desempate aqui está no saldo de gols. Então, o São Paulo tem menos 3 gols de saldo, ou seja, um saldo negativo de 3 gols, e o Sport tem 6. Portanto, por isso que o São Paulo está na 13ª posição e o Sport está na 14ª posição. Então, essa tabelinha é para que vocês tenham a visualização disso aí. E aqui nós começamos pelo jogo 1, que é Bahia e Vitória. No primeiro jogo, o Bahia jogou no campo do Vitória e empatou de 0-0 na primeira fase. Esse ano, em 2017, esses times já jogaram 6 vezes. Tá? Isso aí contando Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. E aí esse jogo, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Nesse confronto aí, tem 2 vitórias do Vitória, uma vitória do Bahia e 3 empates. Né? Então a gente vê que tem havido um equilíbrio aí. E acreditamos que dessa vez, em função desse equilíbrio que existe aí, o Bahia deve ganhar esse jogo. E aí a gente marcou coluna 1 nesse jogo 1. O desempenho deles estão muito parecido e eles estão mais tentando aí se afastar da zona de rebaixamento. Mas apesar disso, como há muito equilíbrio nessa partida, é um clássico baiano, a gente acredita que dessa vez o Bahia ganha esse jogo, por isso que a gente botou coluna 1. O jogo 2 é Cruzeiro e Atlético, é outro clássico também, é um clássico local, é um clássico mineiro. Nesse jogo aqui, na primeira fase, o Atlético Mineiro ganhou de 3-1 do Cruzeiro, e é um jogo bastante equilibrado, né? Mas por ser um clássico, o Cruzeiro ele está em melhor fase, apesar de ser um clássico, mas o Cruzeiro está em melhor fase, então a gente está optando nesse jogo aqui pela coluna 1, mas pelo fato do equilíbrio que a gente entende que existe nesse jogo. Nesse jogo 2 também a gente está botando coluna do meio, empate. Ou coluna 1, Cruzeiro e empate. É o que a gente está colocando nesse jogo 2. No jogo 3, São Paulo e Flamengo. Nesse jogo aqui, apesar do Flamengo ter uma campanha melhor e estar mais bem colocado na tabela do que o São Paulo, mas aqui tem algumas particularidades. Esse jogo é no Pacaembu, né, ao invés de ser no Morumbi, parece que no Morumbi tem lá um evento religioso, um show, alguma coisa, e aí por isso que o Palmeiras está jogando no Pacaembu. Mas não faz muita diferença, em termos de mando de campo, isso não chega a alterar muita coisa. Como a gente vê aqui no primeiro turno, o Flamengo ganhou do São Paulo em casa 2-0, e apesar da melhor colocação na tabela do Flamengo, talvez o Flamengo poupe jogadores, já que no dia 25 o Flamengo joga com o Fluminense pela Sul-Americana. Então, considerando essa possibilidade, que é muito provável que o Flamengo poupe jogadores, nesse jogo aqui, a gente está botando vitória do São Paulo, coluna 1. E aí, como a gente está analisando primeiro os times da Série B, a gente pula para o jogo 7. No jogo 7 é Ponte Preta e Avaí. Como a gente vê aqui, o primeiro jogo houve um empate, Ponte Preta empatou fora com o Avaí, um empate de 0-0.
nesse momento atual, os dois estão na zona de rebaixamento. A Ponte Preta está em 17º com 32 pontos e o Avaí está em 18º com 30 pontos. A Ponte Preta, apesar de ser um péssimo visitante, mas ele como mandante, ele tem 7 vitórias como mandante e só tem 3 derrotas como mandante. Então, a Ponte Preta acaba levando uma vantagem nesse aspecto aqui. Né? O Avaí também ele tem vitórias importantes, expressivas fora de casa. Né? Se a gente olhar aqui, o Avaí ganhou fora de casa. Teve um empate aqui com o Botafogo, ele teve uma vitória contra o Grêmio de 2-0, uma vitória contra o Vitória da Bahia e uma vitória contra o Sport. Então, até com os times que estão mais bem colocados na tabela, ele tem tido um desempenho bom. Mas como aqui os dois estão equiparados na tabela em termos né, de risco, eles estão correndo aí de ser rebaixado, acreditamos que nesse caso aqui deve dar Ponte Preta. E a gente marcou coluna 1 Ponte Preta. No jogo 8 é Grêmio e Palmeiras. Nesse jogo 8, o primeiro turno, quando a gente vê aí, o Palmeiras ganhou em casa do Grêmio de 1-0. E o Grêmio jogando em casa, em princípio, a gente poderia dizer que é um jogo bastante equilibrado. Mas só que tem um detalhe, o Grêmio ele deve entrar com o time reserva, já que na próxima semana ele joga contra o Barcelona do Equador, Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores. Portanto, ele, como é costume do treinador, do Renato Gaúcho, sempre priorizar essas competições como Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores, ele deverá estar entrando com o time reserva. Portanto, a gente acredita que o Palmeiras, como não tem problema e vai jogar no seu time completo, nesse jogo 8 a gente está colocando coluna 2, vitória do Palmeiras. O jogo 9 é Chapecoense e Fluminense. No primeiro turno, a Chapecoense empatou lá fora com o Fluminense, de 3-3. E como a gente viu que no dia 25, Flamengo e Fluminense jogam e como a gente viu no dia 25, o Fluminense joga com o Flamengo pela Sul-Americana e provavelmente deve entrar com o time reserva, deve poupar jogadores. Se não entrar totalmente com o time reserva, mas deve poupar jogadores. Né? Além do mais, tem aí um tabu, né, que também é relativo, mas de qualquer forma, a Chapecoense nunca perdeu do Fluminense. Então a gente acredita que isso pesa também. Além do mais, a Chapecoense ela está de treinador novo, é o Gilson Kleina, e a gente sabe que quando entra um treinador novo num time, a gente sabe que quando entra um treinador novo num time, acaba os jogadores mudando o comportamento, né? Porque todo mundo vai querer mostrar serviço ali para poder se garantir na sua posição, e isso acaba influenciando. Então, em função dessas particularidades desse jogo, a gente está colocando nesse jogo novo aqui, coluna 1, Chapecoense. No jogo 10 é Vasco e Curitiba. No primeiro turno, o Curitiba empatou em casa com o Vasco de 2-2, ou melhor dizendo, o Vasco empatou fora com o Curitiba. E o Vasco tem mostrado uma evolução boa depois da entrada do treinador Zé Ricardo, como a gente pode ver aqui nessa tabela. Então, enquanto que o Vasco está brigando aí por uma vaga na Sul-Americana, né, a Libertadores, Curitiba está na zona de rebaixamento e com um grande risco de cair. Então, acreditamos que pela colocação do Vasco e pela evolução que o Vasco tem tido nesses últimos jogos, apesar do desespero aí do Curitiba, nós não acreditamos que o Curitiba vai conseguir muita coisa. Então aqui nós estamos marcando coluna 1 Vasco. Aí a gente pula para o jogo 12. O jogo 12 é Atlético Mineiro e Sport. No primeiro jogo o Sport ganhou em casa do Atlético Mineiro de 1-1. Em termos de colocações, o Atlético Mineiro está em 11º, o Sport em 14º, mas em termos de pontuação a diferença é de apenas um ponto. O Atlético Mineiro tem um ponto a mais. Como a gente vê aqui, o Sport tem um desempenho médio aqui, ele tem 4 vitórias como visitante, 5 vitórias como mandante, mais ou menos parecido igual aliás, a campanha do Atlético Mineiro nesse quesito aqui de vitória. Tá? E aí, o que acontece? É um jogo muito equilibrado, né? E agora o Sport que estava aí em queda livre, né? Ele parece estar reagindo, se a gente olhar os últimos resultados aí, apesar de ter uma derrota aí, mas nos últimos 4 jogos ele ganhou uma e empatou essa última agora, apesar de ter sido em casa com o Atlético, mas ganhou fora do Vitória. Então o Sport tem mostrado aí uma certa reação, mas apesar disso, como o jogo é lá no Paraná, a gente acredita que nesse jogo 12 aqui o Atlético Paraná deve ganhar o jogo. Mas em função também dessa melhoria que o Sport teve, dessa pequena evolução aí nesse período aqui, nesses últimos quatro, embora tenha perdido uma, a gente também está optando aqui pelo empate. Então esse jogo a gente está colocando um duplo, coluna 1, Atlético do Paraná, e coluna do meio, Sport. No jogo 13 é Santos e Atlético de Goiás. No primeiro turno o Santos empatou lá fora em 1-1, e aqui em princípio a gente poderia colocar coluna 1, sem mistério, né? Mas no último jogo o Santos empatou em casa com o Vitória, né?
Tem um resultado inesperado. E aí a gente resolveu também, nesse jogo 13, colocar a coluna 1, Santos, e também coluna do meio, o Atlético de Goiás. O Santos tem dado uma vacilada aí nesses últimos jogos, por isso que a gente optou em fazer essa opção, em botar coluna 1 e coluna do meio. Então, a seguir a gente vai fazer a análise dos jogos da Série B e também vai analisar esse jogo final da Série C. Então, daqui a pouco a gente começa essa análise, a próxima análise aí, Série B e Série C. Bem, pessoal, e agora a gente vai começar a análise dos jogos da Série B e também a partida final da Série C. Então, vamos começar aqui mostrando a tabela da Série B, mesmo modo que a gente mostra lá na Série A, a classificação. Aqui já está até a 30ª rodada, porque essa rodada já se complementou. Então, está aqui a classificação dos times depois da 30ª rodada. E do mesmo jeito que a gente mostra a pontuação, o número de jogos, vitórias e saldo de gols, para que vocês entendam aqui a classificação dos clubes, né? E aí você tem uma visão panorâmica aí da colocação do time, da distância entre um e outro, por essa tabelinha vocês conseguem ver isso aqui. E a gente vai começar analisando a final da Série C, que é o jogo 4, mas por enquanto nós vamos fazer uma prévia aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui, a gente mostrou um resumo da primeira fase da Série C, que eram dois grupos, grupo A e grupo B, e como a gente sabe, nesse grupo, esses times foram classificados 8 clubes de cada grupo, para depois entrar no mata-mata, de forma que só 4 se classificavam. E veja que quando nessa classificação dos 4 times de cada grupo a formar os 8, veja que o Fortaleza aqui, por exemplo, foi o terceiro colocado. O Sampaio Corrêa foi o primeiro com 32 pontos, CSA com o segundo com 32 e o Fortaleza foi o terceiro com apenas 27 pontos. Nesse grupo B aqui, o primeiro foi São Bento com 31, está compatível com os de cá. Já o Tupi foi o segundo com 28, o Tombense foi o terceiro com 26 e o Volta Redonda foi o quarto com 25. E aí na classificação, após esse mata-mata, se classificaram Sampaio Corrêa, CSA, Fortaleza e São Bento. E aí foram para as semifinais. O que foi que aconteceu nas semifinais? Nas semifinais, jogaram São Bento e CSA, e no primeiro jogo, no jogo de ida, o CSA ganhou fora de casa de 1-0, mas no jogo da volta, o CSA perdeu em casa de 1-0. E aí foram para os pênaltis, e nos pênaltis o CSA ganhou de 4-2 e se classificou para a final. Já o Fortaleza, que era o menos provável aqui do grupo, acabou desclassificando o Sampaio Corrêa, ganhou o primeiro jogo em casa de 1-0 e depois no Maranhão empatou de 2-2 e acabou se classificando até numa situação melhor do que o CSA, porque ganhou uma e empatou a outra. E era o menos provável aqui, se você olhar direitinho, né? E acabou se classificando. Então esses dois times aí, Fortaleza, CSA e Fortaleza, passaram então para a final. É claro que os 4 que se classificaram aqui já estão garantidos na Série B do ano que vem. Sampaio Corrêa, CSA, Fortaleza e São Bento, eles já estão na Série B do ano que vem. Esses 4 já sobem. O que eles estão disputando agora é o título da Série C. Já passaram pela semifinal, então passaram aí Fortaleza e CSA. Já houve o primeiro jogo, o Fortaleza perdeu em casa para o CSA. Então, se a gente for fazer uma análise pela lógica do que aconteceu, não é muito surpreendente esse resultado, porque o Fortaleza tinha sido o que tinha uma classificação menos favorável, que foi o terceiro colocado na sua chave. E o CSA era o primeiro colocado e passou o tempo todo na frente, né? Então tem uma campanha muito melhor do que o Fortaleza. Embora que a gente sabe que isso aqui é uma decisão e a gente está acostumado a ver, não é de hoje, que o Fortaleza tem problemas sérios jogando em casa, quando está jogando perante sua torcida. Então isso aqui não quer dizer que porque o Fortaleza perdeu o primeiro jogo, ele vai perder o segundo. Então o segundo jogo vai ser lá no Rei Pelé, em Alagoas, e o Fortaleza vai jogar lá. Agora veja a situação, o CSA, ele para ser campeão, ele está bastante favorecido. Com esse resultado que ele tem fora de casa, de 2-1, como aqui também vale saldo de gol, o que é que acontece? O CSA precisa apenas de um empate para ser campeão e ainda pode perder por 1-0, já que ele ganhou fora e fez um gol fora de casa. Então ele ainda pode perder o jogo até por 1-0, que ainda assim ele é campeão. E se ele perder por 2-1, essa disputa vai para os pênaltis. Que do mesmo jeito que o Fortaleza perdeu em casa de 2-1, se ele perder fora por 2-1, essa disputa vai para os pênaltis. Então veja que são 3 boas possibilidades que o CSA tem de ser campeão. Já o Fortaleza as coisas são mais difíceis, porque o Fortaleza para ser campeão, como ele perdeu em casa de 2-1 e como o saldo de gol conta, quer dizer, o gol fora de casa ele conta, ele para ser campeão agora, ele teria que ganhar do CSA lá fora por 2-0, ou então ganhar com a diferença de um gol, mas sempre com um placar superior ao que ele perdeu, ou seja, 3-2, 4-3, 5-4, então ele teria que ganhar com esses placares para ele ser campeão. Claro que se o Fortaleza ganhar de 2-1 do CSA, vai para os pênaltis. Então, como a gente vê aqui, o CSA tem
grandes possibilidades de ser campeão. Mas do mesmo jeito que o Fortaleza teve dificuldade de ganhar em casa do CSA, o CSA pode ter o mesmo problema com a sua torcida. Além de que, imaginamos também que o Fortaleza jogando fora, talvez jogue até mais tranquilo do que jogando perante a sua torcida. Então, por isso que a gente, nesse jogo aqui, a gente está colocando um duplo, que é coluna do meio, porque isso favorece o CSA, ou então uma vitória do CSA, já que tem as 3 possibilidades de vitórias que o Fortaleza precisa para ser campeão e ele vai partir para cima. Eu acho até que o CSA deverá ser campeão, mas acredito que o Fortaleza ganhe esse jogo e no máximo vai ter um empate aí para o CSA. Portanto, nesse jogo 4 aqui nós estamos colocando coluna do meio e coluna 2 Fortaleza. O jogo 5 é América Mineiro e Paraná. No primeiro turno, o Paraná empatou em casa, ou seja, o América empatou fora com o Paraná em 1-1. O Paraná está no G4, como o América também, né? Sendo que o América está em segundo e o Paraná está em quarto. E se a gente olhar direitinho aqui, para o América ele pode não querer correr risco, já que o Paraná também é um time forte, está aí uma diferença apenas de 3 pontos. Embora o América seja o segundo e o Paraná seja o quarto, como a gente sabe que a gente não pode botar duplos e triplos em jogos, em muitos jogos, que o jogo sai caro, a gente está colocando isso nesse jogo 5 apenas coluna do meio. Estou botando um empate seco, né? Como eu já falei aqui, a gente precisa arriscar. E esse é um jogo que tem cara de empate, né? Porque os times estão muito próximos ali um do outro. E como eles estão no G4, um empate não é um péssimo resultado, não é um resultado tão ruim para o Paraná. Não é bom, é um bom resultado para o Paraná e não é um resultado tão ruim para o América, principalmente o América que está em segundo lugar. Então está aí com 55 pontos. Então isso é uma possibilidade boa de dar um empate. Agora, quem tiver um pouquinho mais folgado, se quiser botar a vitória do América, coloca. Eu lembrando que esse jogo, o palpite que eu dou no final, ele é de R$ 32. Ele tem 5 duplos e ele dá R$ 32. Se você bota mais um duplo nesse jogo, ele vai para 64. Mas de qualquer forma, fica a critério aí de quem vai jogar, se você vai querer botar. Mas o nosso palpite seco aqui é empate nesse jogo 5. O jogo 6, Londrina e Paysandu. No primeiro turno, o Londrina ganhou do Paysandu lá no Pará. Aqui o Londrina está bem mais colocado com o Paysandu, não só está mais bem colocado, como a campanha nas últimas partidas do Londrina tem sido bem melhores do que a do Paysandu, o desempenho. Apesar do Paysandu estar com 3 partidas sem perder, mas tem 2 empates aí e uma vitória. E a gente diria que o Londrina está aí numa zona de conforto, né, sem o risco de cair, né, mas com essa pontuação também, a gente acha que ele não tem também grande chance de subir. A chance matemática existe, mas não há uma grande possibilidade. O Paysandu está ali mais tentando se afastar da zona de rebaixamento, ele está em 12º lugar, mas não está tão distante da zona de rebaixamento, então é possível também que ele considere importante um ponto fora de casa e não queira se arriscar muito. Então nesse jogo aqui, pela melhor campanha do Londrina e pela chance que o Londrina, não é nem pela chance, mas pelo fato de estar jogando tranquilo, sem risco de cair, então não está jogando na pressão. Então nós acreditamos na vitória do Londrina, mas é bom também, a gente coloca um empate aqui, porque o Paysandu pode ter isso aí como um bom resultado. O fato de não perder já poderia, fora de casa já é um bom resultado. Então nesse jogo 6 a gente está colocando mais um duplo aqui, que é coluna 1 Londrina ou coluna do meio Paysandu. E agora, continuando agora com os jogos da Série B ainda, nós vamos para o jogo 11. O jogo 11 é Criciúma Internacional. No primeiro turno, o Internacional jogando em casa empatou com o Criciúma, ou seja, o Criciúma foi lá fora e arrancou o empate Internacional. E a gente olhando agora em termos de desempenho, o Internacional está em primeiro, o Criciúma está em nono, e a pontuação, a diferença aí de 58 para 42. O Internacional está levando bastante vantagem nesse jogo, né? O Criciúma tem pouco risco de cair, para o Criciúma, propriamente, até perdendo, ela não corre aí grande risco de cair, não perder esse jogo. Já o Inter deu uma vacilada, né? Já podia estar praticamente na Série A, já que algum tempo atrás as contas eram que se o Inter ganhasse mais 3 partidas, ele já estaria garantido na Série A do ano que vem. Só que, 3 ou 4 partidas, só que nesses últimos jogos ele só teve uma vitória. Ele teve uma derrota e um empate. Então ele vai precisar pelo menos de mais uns 3 jogos aí de 3 vitórias para se garantir na Série A. Então acreditamos que o Inter empatou o último jogo e ele vai partir para cima com tudo aí para poder se garantir na Série A antes, né, e não ficar no sufoco aí no final desse turno. Então, nesse jogo aqui, a gente está colocando nesse jogo 11, coluna 2 seca Internacional. Jogo 14, que é o outro jogo da Série B. Nesse jogo 14 é Vila Nova e Oeste. No primeiro jogo, o Vila Nova empatou lá fora com o Oeste em 2-2. E a gente, como vê aqui, o Oeste não é um bom visitante, ele tem aqui
apenas 3 vitórias, tem um histórico bom como visitante. Aqui, ambos, né, embora ambos tenham chance de entrar no G4, o Paraná não vai perder provavelmente essa chance, porque o Paraná está na frente, ele tem 50 pontos, enquanto o Oeste tem 48, e o Paraná vai fazer tudo, principalmente jogando em casa, para poder entrar no G4. Então, por esse jogo aqui, a gente está colocando coluna 1 Paraná C. E agora, em função do que nós avaliamos aqui, da Série A e da Série B, aqui está o nosso palpite. Em função de tudo que a gente falou, o jogo 1 a gente colocou Bahia, na coluna 1. A gente viu aí que tem um grande equilíbrio nesse jogo, pelo equilíbrio e o fato do Bahia estar jogando no seu estádio, a gente colocou vitória do Bahia. Nesse jogo 2, a gente coloca a vitória do Cruzeiro empate. No primeiro jogo a gente viu que o Atlético ganhou, acreditamos que dessa vez é o Cruzeiro. Nesse jogo 3 a gente colocou vitória do São Paulo, a gente já explicou por. No jogo 4, o CSA, apesar de ter uma grande vantagem em relação ao Fortaleza, já que ganhou o primeiro jogo fora, mas acreditamos que, já que com o empate e a derrota de 1 a 0 o CSA se classifica, então a gente acredita que o CSA deve jogar fechado, e aí um resultado mais provável é um empate, mas também colocamos a possibilidade do Fortaleza ganhar esse jogo. Portanto, coluna do meio, coluna 2 nesse jogo 4, que é a decisão do título da Série C. No jogo 5 nós fizemos um empate seco entre América Mineiro e Paraná, e aí aquela história que a gente fala, a gente tem que arriscar alguns jogos desse tipo, e esse jogo aqui, além de ser da Série B, que é um jogo que costuma dar empate, e pelas características, pelas necessidades dos dois times, já que os dois estão no G4, então um empate pode ser bom para os dois. Então aqui a gente coloca um empate seco. No jogo 6, Londrina e Paysandu, a gente está colocando também vitória do Londrina e empate. No jogo 7, Ponte Preta e Avaí, vitória da Ponte Preta, aqui os dois estão na zona de rebaixamento, mas a Ponte jogando em casa é uma boa possibilidade dela ganhar esse jogo e tentar se afastar da zona de rebaixamento, apesar de que a gente viu que o Avaí tem um desempenho até bom fora de casa, mas ele tem tido esse desempenho bom mais com times da parte de cima da tabela. Né? Aqui embaixo, como a briga é feia mesmo aqui, então nós acreditamos que a Ponte Preta ganha esse jogo. No jogo 8, Grêmio e Palmeiras, a gente botou Palmeiras seco, porque o Grêmio deve entrar com time reserva, por conta do jogo o Grêmio vai ter pela Libertadores, em Guayaquil, com o Barcelona, então aqui colocando vitória do Palmeiras seco. Jogo 9, Chapecoense e Fluminense, a gente já mostrou, porque o Fluminense nunca ganhou o jogo da Chapecoense, e por outras questões que a gente avaliou lá no campo, a gente colocou aqui vitória do Chapecoense, coluna 1 seco. No jogo 10, Vasco e Curitiba, colocou o Vasco também, seco, dentro do Curitiba. O Vasco está numa ascensão boa, principalmente depois que trocou de treinador. O Curitiba está no o 19º colocado, praticamente pouca chance de não ser rebaixado. Aqui no jogo 11, Cristiano Internacional, a gente, em função da boa campanha internacional e da necessidade que ele tem de ganhar mais uns 2 ou 3 jogos para passar para a Série A, acreditamos que vai com tudo para cima do Criciúma e colocamos vitória internacional. No jogo 12, a gente colocou no jogo Atlético, é um jogo muito equilibrado também, mas a gente colocou, por estar jogando em casa, colocamos vitória do Atlético do Paraná e empate contra o Sport. No jogo 13, Santos e Atlético de Goiás, a gente colocou vitória do Santos, que é favorito absoluto aqui, porque o Atlético de Goiás é o lanterna do campeonato, embora a gente tenha observado que o Santos tem frequentemente empatado aí em casa com alguns times da parte de baixo da tabela. Então a gente aqui está colocando um empate também, Santos empate. E no jogo 14, apesar também de ser um jogo equilibrado, a gente colocou vitória do Vila Nova.